Meu nome é Pedro Henrique. Hoje, mais uma vez, iremos estudar, e meditar sobre a pergunta, só que desta vez a 9ª parte. A pergunta é: qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Estamos na 9ª parte e hoje iremos estudar no livro de Romanos, a qual o irmão Paulo escreveu aos irmãos, amigos que estavam lá em Roma, na cidade de Roma, na Itália, os Romanos, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 21, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, Então, graças a Deus, mais uma vez, por essas maravilhosas palavras, por essa direção muito especial que o irmão Paulo tem dado aqui aos irmãos, há quase 2000 anos atrás, ali no período ainda da igreja primitiva, ou pode-se dizer dos 72 anos englobado depois de Cristo, no período ali depois da morte de Cristo. Então, nesses 72 anos, os irmãos, o ensinamento que os apóstolos trouxeram foi esse. E aqui, mais uma vez, Paulo escrevendo aos irmãos da Itália, os irmãos de Roma, e falando para eles seguir este ensinamento maravilhoso, esses passos maravilhosos, essa sombra e essa direção especial da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, do versículo 9 do capítulo 12 de Romanos até o versículo 21, fala mais uma vez sobre esse projeto, E aqui a pergunta é essa: qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem, Estamos já na 9ª parte, eu creio que muito em breve estamos terminando esse tema, que é o nosso segundo tema, que é esta pergunta, para entrar no nosso terceiro tema. Mas se a gente observar, da parte primeira até esta 9ª parte, o objetivo, a direção, o assunto, é o mesmo, O aconselhamento que Paulo, Tiago, João e Pedro nos dá, e o próprio Senhor Jesus é para amar uns aos outros, para suportar, para perdoar, para ter misericórdia uns dos outros. Esse é o ensinamento do Evangelho, esse é o ensinamento principal do Espírito, esse é o ensinamento das cartas de Paulo. E aqui, mais uma vez, Paulo fala, o versículo 9, ele diz: o amor entre vocês, seja não fingido, não finja o que não é, não finja em amar, não finja, não seja falso, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Como? Amados ouvintes, amados irmãos, amados amigos, como é que eu aborreço o mal, É eu renunciando aquilo
que não é agradável, que não é aprazível aos olhos de Deus, que está dentro de mim, né? Toda a natureza maligna, tudo aquilo contrário aos objetivos de Deus, né? Tudo aquilo contrário, tudo aquilo que faz mal ao meu próximo, né? Isso é o mal, né? E aqui Paulo nos aconselha, primeiro Paulo diz, o amor seja não fingido. Não vamos enganar o nosso irmão, não vamos enganar o nosso próximo, não vamos mentir, não vamos falsificar, não vamos, né, dizer que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é certo, mas vamos falar a verdade uns com os outros. Então ele diz, o amor seja não fingido em primeiro. Isso, irmão, é um conselho muito importante para o nosso espírito, é um conselho muito importante para a nossa vida enquanto terrenos, enquanto homens aqui na terra, né? Então o amor seja não fingido. Ele diz mais, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Então crucificai, renunciai o mal, né? Principalmente aquilo que prejudica o outro. Está convidando as nossas vidas a se colocar no lugar do nosso próximo e dizendo, né, e aconselhando a gente a aborrecer, renunciar, né, se afastar do mal. Né? O mal, em primeiro lugar, ele começa dentro de nós, como também o bem, né? E automaticamente nas nossas obras, nos nossos atos, no nosso exterior, é visível se somos homens que gostamos, que fazemos o mal, ou se somos homens e que gostamos se fazemos o bem, né? No nosso exterior, nos nossos atos, nas nossas obras, nas nossas intenções e nos nossos desejos exteriores. A parte exterior manifesta o que verdadeiro somos interiormente. Aí diz mais, amai-vos cordialmente uns aos outros. Olhe que conselho, olhe que ensinamento, olhe que direção importante o irmão Paulo está nos ensinando hoje, né? Dizendo, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, né? Com amor de amigo, com amor verdadeiro, sem querer nada em troca, sem olhar para o defeito do próximo. Eu só faço bem se aquela pessoa tiver qualidade, se aquela pessoa tiver condição também de me fazer o bem, né? Então isso não é amor. O amor não é trocar. O amor é sem interesse, né? O amor ele faz o bem sem olhar quem. Ele faz o bem sem olhar o mal, a condição espiritual ou física do outro. Né? Diz aqui, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Olha o que é que diz aqui, preferindo-vos, né? Colocando em primeiro lugar, né? Respeitar uns aos outros. O respeito, né? A boa educação, a benevolência, a bondade, a misericórdia, né? E a honra nessa qualificação aqui, que é o respeito uns pelos outros. Isso é aprazível aos olhos de Deus. Isso é agradável aos olhos de Deus quando se há respeito de ambas as partes daquele povo, daquela criatura, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em respeitar uns aos outros, né? Então, respeito é bom, né? É aprazível, é uma qualidade boa aos olhos do Criador, para que essa conduta esteja em nós, né? Aonde andemos, né? Aonde fomos, aonde pisamos, que viemos ter essa conduta de respeito uns pelos outros. No versículo 11, Paulo já diz o seguinte, não sejais vagarosos no cuidado, né? O cuidado já está dizendo, é cuidar uns dos outros. Então não seja vagaroso em se preocupar com o seu próximo, né? Não seja vagaroso, né? Em fazer as coisas certas, em fazer as coisas do bem, né? Mas seja vagaroso em fazer o mal, mas seja vagaroso em não ser malicioso, de maquinar o mal para o seu próximo. Seja vagaroso, sim, nesse sentido, mas seja, né, rápido, mas seja constante, mas seja ligeiro em fazer o bem com o seu próximo, ou com
o quem seja, né? A qualquer pessoa que seja. Né? Então, quando Paulo diz aqui, não sejais vagarosos no cuidado, está dizendo, né? Para fazer o bem, faça ligeiro, para fazer o mal, seja vagaroso. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Uma pessoa fervorosa não tem nada a ver, né? Com a condição e o fervor que, infelizmente, a religião está dizendo que é fervor. Aqui o fervor é em fazer o bem, né? Para o seu próximo. Aqui em ser uma pessoa colocada pelo Espírito, ser uma pessoa espiritual, é uma pessoa que busca ligeiramente praticar o bem com o seu próximo. É aquela pessoa que pratica o bem com o seu próximo, né? Que busca ligeiramente em fazer o bem com o seu próximo. Essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito, é uma pessoa fervorosa no Espírito. Uma pessoa fervorosa no Espírito é aquela pessoa que busca fazer o bem com o seu próximo, praticar o bem, né? Aí Paulo diz mais aqui, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Então, na peleja, na luta, na tribulação, né? O Espírito de Deus está nos convidando a ser paciente, né? A ter paciência na tribulação, a ter constância, né? A ter equilíbrio na tribulação. Isso já é mais um fruto do Espírito. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração, buscai, desejai o bem interiormente, né? Está convidando nossas vidas a desejar o bem, né? Quando diz aqui perseverar na oração, está dizendo desejai o bem, né? Desejai coisas boas para o seu próximo, né? Desejai o bem é orar, né? O desejo, o nosso desejo já é uma oração. E claro que verbalizar exteriormente também, né? Aquele homem, aquela mulher que deseja, né? Que tem dentro de si o bem para desejar para o seu próximo. Ele vai verbalizar, ele vai exteriormente orar no seu quarto, né? Orar em oculto ali, não para ser visto pelos homens, o bem também. Ele vai pedir a Deus coisas que são boas, né? Coisas aprazíveis aos olhos de Deus. Então, quando a Bíblia diz perseverai na oração, né? Está dizendo, né? No ônibus, no carro, no trabalho, né? Onde quer que seja, no quarto, ore, né? Persevere na oração, né? Busque pedir, né? Busque ter um contato com Deus naquilo que Deus quer, naquilo que Deus tem para lhe dar, né? Não naquilo que Deus não tem para lhe dar, né? Naquilo que Deus não tem para realizar para a sua vida. Isso aí não vai estar conectado com Deus, né? Então, quando diz aqui perseverai na oração, é perseverai também no bem, nas coisas de Deus, né? Aí diz mais, comunicai com os santos, com os irmãos, com os amigos, com aqueles que estão ao seu lado, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades, né? Na verdade, aqui Paulo está nos aconselhando a prática do amor, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades, necessidades espirituais e necessidades físicas também, né? No alimento, o pão de cada dia, naquilo que é necessário, nas vestes, né? E demais coisas que são necessárias. Comunicai uns com os outros. É esse o aconselhamento de Paulo. Diz assim, seguir a hospitalidade, né? Ser hospitaleiro, cuidar, né? Uns dos outros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olhe a condição que Paulo está nos condicionando, nos condizendo, né? Nos convidando a viver. Um homem, uma mulher que ele está abençoando aquela pessoa que está maldizendo ele, perseguindo ele, é porque interiormente este homem nasceu de novo. É porque interiormente este homem tem uma conduta cristã, tem uma conduta de que está preparado, né, para verdadeiramente viver aquilo que Deus quer. Então,
quando Paulo diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso aqui, irmão, é uma condição de caráter. Deus, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, o irmão Paulo está nos convidando a ter esta condição de caráter, né? Está nos convidando a abençoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amaldiçoam, né? E não amaldiçoar, né? Quanto mais aqueles, né, que querem o nosso bem. Aí é que precisamos verdadeiramente abençoar, né? Querer o bem deles, né? Então diz aqui, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Então, isso aqui, para o homem viver esta palavra, né? Esta direção que Paulo falou aqui para os irmãos lá de Roma, né? Precisa verdadeiramente ter uma transformação de caráter, precisa verdadeiramente ter uma transformação de conduta interior, né? Ele diz, sede unânime, sede único, né? Buscai a unidade, buscai a comunhão, buscai o amor, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, né? O que é coisas altas? Já está falando, né, irmão? É coisas que não está padronizado, que não tem a humildade naquele ali, né? O homem que está buscando, né? O homem que é ambicioso, o homem que é avarento, o homem que é arrogante, o homem que está buscando as vaidades deste mundo, né? O homem que está buscando os primeiros lugares, os primeiros assentos, ele não está, né? Ele não está se acomodando às humildes. E aqui diz, né? Paulo nos aconselha, não ambicioneis coisas altas, coisas caras, coisas elevadas, né? Não tire esse desejo dentro de vocês, mas acomodai-vos, mas se alegrai-vos com as humildes, né? Com as coisas simples, tanto materialmente falando, como espiritualmente. Então o homem, que ele nasceu de novo, ele tem esse desejo de buscar as coisas humildes, de se alegrar com as coisas humildes, e não ambicionar, e não ter ambição, e não ter desejo pelas coisas altas, né? Diz mais, não sejais sábios em vós mesmos, né? Mas buscai a direção da palavra de Deus, buscai o aconselhamento dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de Paulo, de João e do próprio Senhor Jesus. Se a gente busca essa direção, irmão, verdadeiramente não tem outra direção de ambicionar coisas altas, né? De buscar os primeiros lugares, de querer ser maior nem melhor do que ninguém. Porque estes homens, e principalmente o Senhor Jesus, não andou nesta direção, não andou nesta condição, não buscou esses objetivos para a sua vida. Então precisamos andar na sombra, na direção, nos objetivos desses irmãos, né? E principalmente do Senhor Jesus Cristo. Então diz aqui, a ninguém torneis mal por mal, né? Aquele que lhe fizer o mal, irmão, peça, deseje o bem para ele, porque tanto vai ser aprazível aos olhos do Senhor, você vai ganhar aqui nesta terra, neste mundo, como depois da morte, né? Vai ser mais ainda a sua recompensa maior, porque você foi um homem que teve a direção, que teve o Espírito, que teve o caráter de Cristo. Então, quando Jesus diz, a ninguém torneis mal por mal, ele está, né? Paulo está nos convidando a ter o caráter de Jesus. O caráter de Jesus não foi, né? Não foi olho por olho, dente por dente. Não foi desejar o mal daquele que desejava o mal para ele, não, né? Quando a palavra de Deus diz, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Duas características está nos dizendo aqui. Está dizendo, né, que aquela pessoa que lhe desejar, que lhe procurar fazer o mal, busque o bem para ela, busque orar por ela, busque desejar as coisas boas para ela. Esse foi o caráter de Cristo, o primeiro. E o segundo,
procurai as coisas honestas perante todos os homens, né? Duas características que teve o Senhor Jesus e Paulo está nos convidando a ter essas características, né? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Busque ter paz com todos, né? Com o seu vizinho, com os seus amigos, com os seus inimigos, com aqueles que querem o mal para você. Busque ter paz com eles. Se ele não quer ter paz com você, é problema dele, né? Ele que vai para o julgamento de Deus. Mas busque ter paz com ele, fazer o bem para ele, desejar o bem para ele. Essa é a condição e a direção de Deus e o aconselhamento de Deus para todos os homens, né? O versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, né? Nós não temos condição, irmão, nem precisamos, né, nos vingar de ninguém. Esse não é o desejo de Deus para nós, né? Toda injustiça que os homens praticar para com a sua vida, para com a minha vida aqui, não pense que vai ficar em vão. Não pense que Deus não vai cobrar. Deus vai cobrar, né? Do homem injusto, do homem malfeitor, por todos os seus atos de injustiça. Mas nós não precisamos, não devemos, né, estar na condição de juiz, estar na condição de legislador, estar na condição aqui de condenar, nem de julgar a vida de ninguém, né? Porque a condição de juiz, a condição de legislador, a condição de condenador, quem vai estar nessa posição é Deus e não nós. Então a palavra de Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, né? Porque está escrito: minha é a vingança. Aqui há um erro de tradução. Na tradução original é: não dai lugar à ira, não permanecei na ira, né? Porque está escrito: minha é a vingança. Deus vai cobrar daqueles que foram injustos nas mínimas coisas, com o seu próximo, com o seu irmão, com as criaturas aqui da terra, né? Minha é a vingança. Deus vai cobrar de todos que não foram justos. Eu recompensarei, diz o Senhor, né? Portanto, se o teu inimigo, olha que aconselhamento importante, olha, irmão, preste atenção e veja qual é o desejo de Deus, qual é o projeto de Deus, né? Para a minha vida e para a sua vida. Olhe, preste bastante atenção nestas palavras importantes, né? Nesse aconselhamento que o irmão Paulo está nos dando neste dia, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não negue. Se tiver sede, dá-lhe de beber, não negue, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Fazendo isto, estás recebendo verdadeiramente a condição que Deus quer que sejamos aqui na terra. Verdadeiramente estás na condição de Deus, estás na forma, no objetivo, nas características de Deus, né? E diz mais: amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Deus não pode lançar no lago de fogo um homem que nasceu de novo, um homem que teve essas características, um homem que crucificou a sua natureza e os seus desejos malignos aqui na terra e só amou, só perdeu, só perdoou, só teve misericórdia, só quis o bem do seu próximo em todos os seus afazeres, em todos os seus desejos, em todos os seus objetivos aqui na terra. Então esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Esse é o desejo de Deus. Então vamos buscar, irmão, estar nessa condição, né? Estar nessa direção, porque esse conselho é agradável aos olhos de Deus. Aí diz: não te deixes vencer do mal. Não vença o mal com o mal, porque o mal com o mal não vai se vencer, vai se vencer o mal com o bem, né? A partir do momento que você se desarma, que você perde, que você ali está na condição de derrotado, de perdedor, o outro vai se desarmar também, né? Mas a partir do momento que você ali quer ser maior, né? Que você ali quer
mostrar a sua força, a sua arma, mostrar que você é melhor do que o outro, ali vai haver contenda, ali vai haver inimizade, ali vai haver divisão, ali não vai haver amor nem unidade, né? E Deus não está nesse negócio. Deus até testa o homem, né? Porque também Deus, ele está na direção do mal, mas esse teste é para que venhamos a construir, venhamos a somar, né? Deus até faz, né? Deus até divide para ver se verdadeiramente passamos no teste dele, se verdadeiramente estamos na condição de unir, na condição de somar, na condição de dizer a Deus, Deus, mesmo o Senhor dividindo, mesmo o homem, né? Não somando, mas dividindo, mas eu estou aqui da tua forma, da forma que tu quis, que é de somar, que é de construir mais uma vez, que é de amar, que é de servir, que é de perdoar, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né? Então, esse aconselhamento eu digo aos amados, né? Do versículo 9 até o versículo 21, é convidando mais uma vez as nossas vidas, né? A ter o caráter de Cristo. É convidando as nossas vidas, né? A entrar nesse projeto maravilhoso, né? Já estamos aqui na 9ª parte, né? E precisamos, irmão, nesses últimos dias, dar ouvido, né? A esse aconselhamento maravilhoso da parte de Deus, né? Que o irmão Paulo aqui escreveu para nós, né? Há quase 2000 anos atrás, né? Pelas minhas fraquezas, né? Pelos meus erros, pelas minhas carnalidades, né? Pelos meus desejos naturais, né? Eu tenho um pouco, irmão, prestado atenção, né? E o meu desejo é que vocês também prestem atenção, né? Nem que seja 10%, ou 15%, ou 20% desta palavra, né? Vamos absorver interiormente, né? Vamos deixar que essa palavra entre dentro de nós e possamos verdadeiramente ter essa conduta de servos de Deus no nosso dia a dia, ter essa capacidade, né? Ter essa transformação exterior, né? Que aqui Paulo fala de uma conduta interior, né? Mas no objetivo de uma transformação de conduta, de caráter, né? Transformação de objetivo exterior, né? Então, graças a Deus, mais uma vez, por essas maravilhosas palavras, né? Eu já me alegro, né? De ver que esses manuscritos, né? Que chegaram aos nossos ouvidos, não tem como, né? Não tem como a natureza humana, né? Convidar o outro homem para ser menor, para desarmar a si mesmo e convidar o outro também para se desarmar, vir de parte humana, né? Não ser verdadeiramente vindo da parte sobrenatural de Deus, né? Então eu tenho mais um desejo, mais uma crença, eu tenho mais uma fé, né? Que essas palavras foram verdadeiramente e são vindas da parte de Deus, sem dúvida alguma, né? Então possamos absorver, possamos nos alegrar com essas maravilhosas palavras, né? Com esses maravilhosos aconselhamentos de Paulo para as nossas vidas, né? Que possamos praticar, né? Deixar que essas palavras entrem, né? Se enxertem verdadeiramente dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, para que possamos ser hoje, né? Daqui a pouco, amanhã, né? Novas criaturas, homens com características diferentes, né? Homens com condutas verdadeiramente diferentes, né? Já agradeço a todos que têm nos assistido e até o próximo vídeo.